Salmo de número 39. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraceou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio dos insensatos. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Este precioso salmo que nós lemos, um salmo de Davi, escrito provavelmente numa situação em que ele acabara de ser repreendido pelo Senhor. Quando lemos o Salmo 38, e supondo que estes salmos, que fazem parte de um conjunto, tenham uma cronologia e sejam sucessivos, nós imaginamos então que o contexto do Salmo 39 seja exatamente o Salmo 38, onde Davi se vê repreendido por Deus por algo que ele tinha feito, que não vem ao caso e nós nem temos como aferir. Mas o fato é que ele está recebendo uma repreensão de Deus, e no meio dessa repreensão, a maior dor não é a dor em si de ser repreendido, mas é a dor de ver a tranquilidade e a vida aparentemente boa dos inimigos, dos insensatos. É aquela dor produzida no coração pela presença do mal em mim, e pela presença da disciplina de Deus sobre mim, porque Ele me ama, mas a aparente ausência de disciplina de Deus sobre o outro. E então você convive com a dor de ser disciplinado e vê a aparente prosperidade daqueles que fazem pior do que você, mas simplesmente não recebem nenhum tipo de pagamento. Essa sensação de Davi, e eu gosto muito dos Salmos exatamente por isso, porque as sensações transmitidas pelos Salmos, elas são extremamente parecidas com as sensações que nós temos. Quem aqui nunca se sentiu assim? Quem aqui nunca teve aquela sensação de que o bem dos maus, dos perversos, parece ser para nós uma demonstração da disciplina de Deus sobre a nossa vida? Ela nos inquieta. E a dor de sermos repreendidos, porque apesar de sabermos que nós precisamos da repreensão de Deus, ela faz bem ao nosso coração. Você conhece alguma criança, algum filho que fica feliz quando é repreendido? Nós aprendemos o bem disso e o valor disso depois da repreensão. Mas na hora da repreensão, todos nós sentimos a dor e sofremos com essa dor. Este salmo não é simplesmente um daqueles salmos que lida com o problema do mal e o problema da dor no mundo.
Este salmo lida especificamente, é o que Davi está mostrando, com a dor gerada pela repreensão. E todo o colapso, todo o fervor, toda a movimentação emocional que ela gera dentro do nosso coração, e que tipo de comportamento eu devo ter diante disso. Você já foi repreendido, você está se sentindo repreendido pelo Senhor, você já passou por uma situação assim, você fica incomodado por Deus não repreender os ímpios que fazem besteiras no seu local de trabalho, na sua vizinhança, às vezes dentro da sua própria família, isso te causa indignação. Então essa manhã nós estamos diante do salmo certo, é o Salmo 39. Ele nos mostra como lidar com isso. E eu gostaria de convidá-los para que a gente aprendesse então com Davi neste salmo, que não é um salmo que ele está lidando, já disse, com a enfermidade, mas está lidando com a dor mesmo, e aquela dor emocional, dor no coração, de enfrentar a disciplina à vista da prosperidade dos ímpios nas suas maldades e nas suas injustiças. É o sentimento de todo brasileiro, não é? A gente vê gente cometendo injustiça o tempo inteiro e eles estão sempre recorrendo a alguma instância e eles estão sempre livres e parece que nada nunca acontece com eles. Mas a gente, se você tira um pé fora da curva, o Senhor duramente nos disciplina. Isso causa sensações no nosso coração. Nesta manhã eu gostaria de convidá-los a olharmos para aquilo que Davi nos diz nesse salmo e aprendermos a lidar com isso. E a primeira recomendação de Davi para nós é: na dor da disciplina, fique em silêncio, mesmo que isso faça arder o coração. Vou repetir. Na dor da disciplina, fique em silêncio, mesmo que isso faça arder o coração. É isso que Davi está dizendo. E aí é óbvio que isso é por uma ação divina no coração do rei Davi. Eu decidi ficar em silêncio. E ele vai, inclusive, deixar isso de forma muito clara, especialmente no versículo 2, que ele diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Ele estava indignado, ele disse comigo mesmo: eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a língua. Eu vou ficar de boca fechada, eu vou pôr uma mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. A ideia é: eu não vou falar nada que contribua para que os ímpios tenham motivo contra mim. Isso é muito interessante porque você já observou que tem certas discussões que a gente precisa evitar de entrar. Porque se você entrar, você vai terminar falando bobagem. Porque é inevitável, porque uma coisa puxa a outra. Uma pergunta exige uma resposta. E uma resposta sempre tem uma réplica. E a réplica sempre tem a tréplica. Só que o problema é que isso daí não vai diminuindo o calor da conversa, mas vai fazendo o contrário. Vai aumentando. Não é à toa que muita gente nessa época de política perde amigos e seguidores no Facebook, no Instagram e por aí vai. Porque as discussões não tendem a esfriar, elas tendem a acalorar. Davi está sofrendo porque foi repreendido, mas está vendo os ímpios nadando de braçada. E o que ele diz? Eu vou ficar em silêncio. E se eu começar a abrir minha boca, eu vou pecar. Eu, além de pecar, vou dar combustível para os ímpios. Eu vou ficar em silêncio, eu vou guardar minha boca, eu não vou falar, eu vou manter os meus lábios fechados, cerrados. E até o versículo 3 ele insiste com esta fala e ele vai deixando claro. E aí ele diz: embraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se fogo então, disse eu com a minha própria língua. E aí depois nós vamos ver na segunda parte, ele vai falar com Deus. Ele vai falar consigo mesmo, mas não fala com os ímpios. Porque ele está lutando contra si mesmo. Agora, essa luta ela não é sem consequência. Quando a gente silencia diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor, é inevitável que o coração da gente comece a fazer o quê? Fervilhar. O coração vai ficando, parece que você não consegue se conter. É interessante quando nós lemos, por exemplo, a história do próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos a história do Senhor Jesus, especialmente daquele julgamento, que é um julgamento falso, que são testemunhas falsas, que são juízes mal intencionados, e Jesus é julgado em duas casas,
E nessas duas casas, ele simplesmente é injustiçado e a justiça passa longe, tanto da casa de Herodes, quanto da casa de Pilatos, e num ambiente que não é de julgamento, mas é um ambiente onde Jesus foi questionado, da casa dos sacerdotes. Em todos esses lugares, Jesus é injustamente acusado de fazer o que ele não estava fazendo. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Não abriu a sua boca. Foi em silêncio. E Jesus era humano como todos nós, e divino. Mas sendo humano como todos nós, você pode imaginar o quanto o coração de Jesus dentro de si se embraseou ouvindo aquelas injustiças. Quem é que ouve uma injustiça sendo contada como uma justiça, ou uma mentira sendo dita como uma verdade e não fica indignado? Quando você tem certeza a respeito de um assunto e as pessoas começam a dizer mentiras a respeito daquele assunto, mesmo que não te diga a respeito, mas isso faz com que o coração da gente arda dentro dele. Porque a verdade, ela exige reação. E a mentira também. E então, quando mentiras e injustiças são proferidas, isso faz arder o coração. E Davi está lidando com isso. Os ímpios profanam, os ímpios são rebelados, os ímpios ensinam mentiras, e o coração de Davi está machucado, mas o coração dele também está embrasado, porque ele decidiu ficar quieto. Ele foi disciplinado por Deus, ele está debaixo de disciplina, os ímpios estão prosperando, estão falando mentira, e ele decidiu cerrar os lábios, inclusive sobre a verdade. E esse é um texto que é um texto para a gente aprofundar um pouquinho numa outra ocasião, mas esse texto também nos mostra que não só o silêncio em relação às injustiças que estão acontecendo por uma prevenção ao pecado, mas também o silêncio por um desejo de não manifestar a verdade aos ímpios, faz o coração da gente arder também. Que aí você pega a contramão daquilo que nós precisamos fazer. Davi não era um homem santo. Davi não era um homem sem erros. E eu acredito que nesse versículo 3 nós temos um erro de Davi. O pecado de não apenas ficar em silêncio para não cometer pecados com a língua, mas o pecado de ficar em silêncio quando você deveria dizer a verdade e anunciar a verdade para os outros. E Davi, ele passa de uma fuga do pecado, que é algo extremamente sábio, ele passa pelo ardor do coração, ele passa a cometer um pecado. Então, a gente tem que saber que o silêncio é o silêncio que abençoa. É aquele silêncio onde eu guardo os meus lábios de brigar, de lutar e de me indignar contra Deus, contra os passos de Deus, contra o insensato que não vai entender o que eu estou falando. Mas eu vou precisar sim falar a verdade. Mas esse ponto é um ponto que nós vamos tratar em outra ocasião. O ponto aqui para nós é, no meio da dor, fique em silêncio, para não cair na tentação de falar demais e dizer coisas que vão ser pecaminosas. E a gente sabe muito bem do que isso se trata. Quantas vezes na vida eu já me arrependi de começar a falar? Porque às vezes a gente começa a falar e depois as palavras não têm volta. E palavras não estão desconectadas do coração. A língua está conectada diretamente ao nosso coração. Não tem um ditado que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Quando você entra numa conversa corrosiva com o ímpio, numa conversa corrosiva com alguém que está indignado, isso vai te levar ao pecado. E Davi está dizendo, eu preferi ficar calado. Porque eu estava com dor no coração, estava indignado de ver os ímpios prosperando, e é melhor que nesse ambiente eu fique calado, porque senão eu vou falar mais do que eu devo. E foi o que ele fez. Depois ele abusou e acabou deixando de dizer a verdade. Mas essa é a primeira recomendação para nós. No ambiente onde você está sendo repreendido, no ambiente onde nós sentimos como igreja que nós estamos sendo repreendidos e que parece que o mal prospera no mundo, esse é um momento para nós refletirmos e pararmos um pouco e ficarmos em silêncio. Não é para sempre, mas é um pouco. Até que a gente coloque em ordem o nosso próprio coração. Mas uma segunda recomendação que ele nos faz, a partir do versículo 4 e até o versículo 6, é que ao arder o coração, que é o que está acontecendo com Davi aqui, na passagem do versículo 3 para o versículo 4, ao arder o coração, e no meio do silêncio com os homens, você deve levar o seu desalento ao Senhor e falar com Ele. Ou seja, a conversa é o seguinte, em relação a essa conversa aqui horizontal, eu preciso me
calar no meio da dor. Mas em relação a essa relação aqui, que é uma relação vertical, eu preciso abrir os meus lábios e preciso falar com o Senhor. É interessante quando você lê os Salmos, você vai perceber que tem salmos em que Davi parece que está simplesmente sorrindo, parece que ele está até levitando de tanta alegria e satisfação em Deus, mas tem salmo que Davi parece estar bravo com Deus. Vocês já observaram isso? Você vai ler nos salmos Davi dizendo expressões da seguinte maneira, abre aspas, até quando, Senhor, o Senhor vai ficar em silêncio e não vai me responder? Você acha que isso daí é uma declaração de exaltação ao Senhor? Não, isso é uma reclamação mesmo. E Davi era assim, Davi não era igual, às vezes você vê aí pessoas que, especialmente pessoas que têm penetração pública, pessoas que são conhecidas, famosas, essas pessoas medem 20 mil vezes as palavras antes de falar, por quê? Porque elas têm que contentar a todos. Davi ele não está preocupado com isso, Davi é alguém sincero, íntegro, verdadeiro diante de Deus, até quando ele compõe salmos. E as suas orações elas são assim. E quando ele não está contente, quando ele está triste, ele deixa transparecer isso. Por isso que a gente gosta tanto do livro de Salmos. E aqui, nesse momento aqui da vida de Davi, Davi começa a falar com Deus e ele rasga o coração diante de Deus e diz para o Senhor, olha, meu coração está queimando porque eu estou me segurando para não falar com os ímpios. Mas eu sei que eu estou cometendo pecado, porque quando eu faço isso, eu também detenho a verdade. Então o problema não é com eles, o problema é comigo e com o meu próprio coração. Isso que eu estou sentindo é fruto de mim mesmo. Então ele se volta para Deus para entender ele. E olha o que ele vai concluir. Veja aí a partir do versículo 4 até o 6. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem com a sua sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. No ardor do coração, da indignação, da dor de ficar em silêncio, eu preciso me voltar para Deus. E eu preciso conversar com Deus, para que Deus me ajude a conhecer o tamanho da minha vida. Sabe por que a gente fica indignado? Porque a gente acha que a gente merecia o que a gente não está recebendo. Porque a gente acha que a gente é maior do que os outros estão percebendo e dizendo a nosso respeito. A gente fica indignado quando a gente não recebe e não tem aquilo que a gente acha que deveria receber e deveria ter. E aqui está um rei orando para Deus dizendo, Senhor, faz-me conhecer a minha finitude. Faz-me lembrar do quanto eu sou fraco, pequeno, o quanto eu sou insignificante. E isso faz todo sentido saindo da boca de um rei, porque se você é um rei, você tem essa tentação de se achar maior do que todos. E essa pessoa que realmente no contexto político é maior do que todos, ela se dirige para Deus, e isso é didático para nós. Essa pessoa grande se dirige para Deus e diz, Senhor, minha vida não passa de um sopro. Essa palavra vaidade, parece até que Davi está tomando emprestado do seu filho Salomão. Porque quem vai falar muito e usar muito esse termo vaidade é Salomão lá em Eclesiastes. Mas é interessante, o significado dessa palavra vaidade, que está presente aqui já no Salmo 39, o significado é sopro. O significado é neblina, fumaça. É interessante que eu estava lendo esses dias num livro uma definição sobre vaidade, um livro que é um comentário do Antigo Testamento, e aí tinha uma definição interessante, dizia o seguinte, sabe o que é vaidade? E quando essa palavra é aplicada para a vida do homem, vaidade é o seguinte, vaidade é o que sobra depois do estouro de uma bola de espuma. Sabe aquele balão de espuma que as crianças sopram um canudinho e abrem aquela bola de espuma bonita? Quando estoura, o que sobra? Sobra exatamente o que a nossa vida é. Vento, vaidade. A nossa vida é o que sobra do estouro de um balão de sabão. Ou de uma bola de sabão. É nada, é menos do que nada. E então quando Davi faz essa constatação, todo aquele desalento dele, a dor de ser disciplinado, de estar contrariado, de estar triste,
A dor de ver a prosperidade dos ímpios, a dor de ver o mundo rebelado contra Deus, parece que aparentemente sem nenhum tipo de freio, e parece que Deus está deixando esse pessoal à vontade e a gente, Deus cobra. Quando Davi olha para tudo isso daí, imediatamente Deus o faz voltar os olhos para si mesmo, e ele enxerga, mas quem que eu sou? Quem sou eu para estar reclamando com Deus? Quem sou eu para querer botar ordem no mundo? Quem sou eu para querer resolver aquilo que só o Todo-Poderoso Deus pode? Quem sou eu para querer e exigir alguma coisa, se a minha vida não passa de um sopro, um breve pensamento, um cisco na existência? Eu não sou nada, é isso que Davi está dizendo. O que nós somos? Por que nós estamos aqui? Isso nos faz lembrar, por exemplo, do Salmo 90. E aí, nesse caso, não é Davi, mas é Moisés escrevendo para nós. E Moisés diz o que lá no versículo 12? Ensina-nos a contar os nossos dias, para quê? Para que alcancemos corações sábios. Sabe o que significa isso? Essa expressão, ensina-nos a contar os nossos dias? Senhor, nos faz lembrar o quanto a nossa vida é curta. Faz-nos perceber qual é o nosso real tamanho. Porque a sabedoria só vem quando eu me desiludo comigo mesmo e eu busco a Deus e temo a Deus. Enquanto a gente estiver iludido com a gente, achando que a gente é bom, que a gente tem uma vida longa, enquanto a gente pode, que a gente sabe, que a gente faz, a gente vai viver iludido com a gente mesmo. E a gente vai viver inquieto com as outras pessoas. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não passo de um breve pensamento, aí eu me volto para o Senhor. E aí eu vou buscar sabedoria no lugar onde realmente ela está. No lugar onde eu realmente posso me alimentar dela. E é isso que Davi está fazendo. Se você observar também as conclusões de Jó, lá no capítulo 14, de 1 a 2, ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. É um cisquinho na nossa existência. É um cisquinho. Eclesiastes, Salomão também diz lá no capítulo 6, versículo 12: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? A nossa vida é extremamente fugaz, é um sopro, ela é vazia. A vaidade é o resto dessa bola de sabão. Ela não é nada. E a nossa vida, segundo Davi, é pura vaidade. E aí é como se Deus estivesse dizendo para Davi: para que essa vida sua tão inquieta? Essa pergunta eu quero fazer para você nessa manhã. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente fica com tanta dor quando Deus disciplina? Por que a gente fica tão incomodado com a prosperidade dos ímpios? Por que a gente se inquieta tanto com as coisas na vida? Por que a gente fala tanto quando a gente deveria ficar mais calado? Por que a gente briga tanto, inclusive com Deus? Tudo isso é pura vaidade. Porque a gente se acha maior do que a gente realmente é. Porque a gente acredita que somos melhores do que realmente somos. E a gente acha que merece mais do que realmente nós merecemos. Isso faz com que a gente viva inquieto. Inquietos com o trabalho, trabalhando mais do que a gente dá conta. Inquieto com a aquisição de coisas, adquirindo mais do que a gente precisa e mais do que a gente dá conta. Inquietos com o tempo, tentando fazer com que ele pare, quando na realidade ele não vai parar. Inquietos com conquistar a simpatia e a amizade das pessoas, quando na realidade que nós mais precisamos é de uma única pessoa, e é Jesus. E então nessa manhã eu quero levar você a considerar isso que o salmista está fazendo, que Davi está fazendo. No meio da dor, eu preciso aprender a ficar quieto, em silêncio. No meio do desalento do coração, que fica sufocado no silêncio, eu preciso lembrar que a minha vida é pequena demais para ser gastada com inquietações muitas. Seja contra as pessoas, seja contra Deus, seja contra as coisas, seja contra o mundo. A minha vida é curta demais. E a questão da minha vida, e nós vamos chegando então para o centro desse texto, a questão não é o quanto eu vou viver, mas a questão é como nós vamos viver. E a questão que Davi chega à conclusão é exatamente essa. Ele leva o seu desalento e o seu silêncio na presença de Deus, faz essas perguntas para o Senhor e parece que automaticamente o Senhor o responde e o leva a fazer aquilo que nós também precisamos fazer na nossa vida.
leva a encontrar convicções, buscar convicções na vida. É interessante, antes ainda de vermos isso, e quando nós lemos, por exemplo, Lucas, capítulo 12, dos versículos 16 a 20, você vai encontrar a história de um homem que passou a vida, e Jesus usa isso como uma parábola, passou a vida juntando riquezas, comprando campos e acumulando grãos em celeiros. E o Senhor Jesus diz a respeito desse homem: louco, essa noite pedirão a sua alma. E tudo isso que você tem, vai para onde? As nossas inquietações, os desalentos do nosso coração não estão relacionados a Deus, mas estão relacionados mesmo com as nossas pretensões pecaminosas. Então aquela irritação toda de Davi, a atitude boa do silêncio, gerou desalento no coração, mas o desalento no coração foi confrontado pelo fato de que a vida dele era muito curta, inclusive para gastar com desalento, com inquietação. Ele tinha que, realmente alguma coisa precisava mudar radicalmente na maneira como ele estava vivendo e se sentindo. E aí nós vamos então para essa terceira parte do texto, a partir do versículo, aliás, o versículo 7, que é o centro, é o núcleo desse texto. Veja aí, vamos ler até juntos, até para vocês fazerem alguma coisa aí, para não ficarem com sono. Versículo 7, vamos lá? E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. É como se Davi dissesse: bom, tudo bem, então a vida é isso, é curta, é pequena, o mundo está cheio de pecadores, eles vão continuar pecando, eles vão continuar fazendo mal, e Deus não vai puni-los agora, Deus vai me disciplinar, vai ser sempre muito difícil, eu vou ter que ficar em silêncio, meu coração vai ferver, então o que eu vou esperar da vida? E aí, aquilo que é convicção, e eu gosto muito dessa palavra convicção, e você precisa, porque no meio do desalento e da tristeza, a única âncora que você tem são as suas convicções. Por isso que a gente cria convicções no coração das crianças, porque a gente não sabe o futuro delas, a gente não sabe o que as aguarda. Mas se você criar convicção no coração delas, quando elas estiverem no desalento, quando elas estiverem sofrendo, quando elas estiverem sozinhas, o último refúgio ao qual elas vão recorrer são as suas convicções. E se as convicções estiverem alicerçadas em Deus, é para Deus que elas vão. E é para Deus que a gente precisa ir. Então vejam só, no meio da dor, no meio do sofrimento, do silêncio, do arder do coração, do desalento, da busca por Deus, o que nós devemos é nutrir nossas convicções em Deus, para termos um coração confiante. No meio da dor, nós precisamos alimentar, nutrir as nossas convicções em Deus, para que a gente possa ter um coração confiante. E é isso que Davi faz. O que eu vou esperar então? Eu vou esperar no Senhor. Dele vem a minha esperança. A gente pode juntar com outro texto. Dele vem a minha esperança. Ele é o meu refúgio, se você lembrar do Salmo 46. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro. Ele está presente na minha vida. Ele é a minha rocha. Ele é a minha segurança. Ele é a alegria da minha alma. Ele é a força da minha vida. Ele é a doçura que eu preciso. Nele existe beleza. Nele eu tenho a graça e o favor de Deus. Ele é a minha esperança. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: na dor eu tenho que ficar em silêncio, mas o silêncio faz arder o coração. E arde o meu coração, eu me volto para Deus e Deus mostra o quanto eu sou finito. Então vou esperar o quê? Eu vou depositar as minhas esperanças em Deus. O mundo está difícil, mas não está difícil só para você, está difícil para todos nós. E dá para a gente esperar coisa melhor nesse mundo? Sinceramente, como teólogo eu tenho que responder isso para vocês: não. Como pastor de vocês, eu tenho que dizer para vocês: você precisa ter esperança. Mas a sua esperança não tem a ver com esse mundo, a sua esperança tem a ver com o Senhor. E se o Senhor quiser melhorar um pouquinho a nossa vida aqui, Ele fará. Mas eu não posso perder de vista jamais que a grande promessa do Senhor não diz respeito a esse tempo que nós estamos vivendo. Porque nesse tempo, Deus ainda precisa acumular de culpa aqueles que vão para o inferno. E Deus precisa alcançar através da igreja aqueles que ainda vão ser salvos. Mas é isso que se resume esse tempo aqui. Mas as promessas do Senhor dizem respeito a uma nova terra, a um lugar onde nós vamos existir com alegria, em plena comunhão e em plena satisfação em Deus. E até que esse dia chegue, eu tenho que parar as minhas agitações, eu tenho que parar de correr daqui para lá, e eu preciso depositar a minha confiança no Senhor.
dele vem a minha esperança. Ele é a esperança do meu coração. Nele eu deposito a minha fé. O que Davi está dizendo é que se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que eu estou esperando dessa vida ainda? E ele mesmo responde: eu estou esperando o Senhor e tudo que o Senhor tem para mim. Você sabe o que o Senhor tem para você amanhã? A gente não sabe. Talvez amanhã Deus vai colocar um ímpio do teu lado que vai ter o coração convertido. Já pensou que alegria? Talvez amanhã Deus vai te fazer enfrentar uma enfermidade. E no meio dessa enfermidade você vai conhecer enfermeiros, médicos, pessoas que vão se aproximar de você. Você vai poder falar de Jesus para essas pessoas. Mas não importa o que Deus tenha preparado para você amanhã. O que importa é que se a sua esperança for o Senhor, seja lá o que Deus preparar para você amanhã, você vai estar com o Senhor dentro disso. E é isso que a gente precisa entender. A nossa vida, várias vezes, e especialmente pelos poetas, é comparada com um barquinho no meio do mar. A gente nunca sabe quando Deus vai mandar uma tempestade no meio desse mar. Mas o que a gente precisa saber é que dentro desse barquinho, comigo, está o Senhor. O Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é a minha esperança. Se com tempestade ou sem tempestade, é com Ele que eu vou. E é isso que Davi está concluindo aqui, no meio daquela dor, no meio da chateação de ter sido disciplinado, no meio da indignação com os ímpios, das inquietações da vida, o Senhor o faz observar que todas essas coisas são nada, isso é um grande vazio. Esses sonhos, projetos humanos, isso não significa nada, isso é vento, é sopro, é vaidade. A única coisa que realmente importa nessa vida é que seja lá o que for que Deus me fizer passar, eu preciso lembrar que Ele é a minha esperança. Não é o novo presidente, não é o novo gerente, não é o novo pastor, não é o novo filho, não é o pai, não é o esposo. O Senhor é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Não é a universidade, não é o novo emprego. O Senhor, Ele é a minha esperança. Isso que eu preciso entender. Nutrir convicções. Uma das coisas mais tristes que tem acontecido com o povo de Deus, especialmente com os mais jovens, é que eles perderam as convicções. Por que você tem um jovem que é criado na igreja, ou criado entre aspas, né? Mas que cresce vindo à igreja de vez em quando, e chega na faculdade e simplesmente abandona a fé, ou não abandona a fé, mas começa a dizer coisas e abraçar ideias, ideologias que são contrárias às Escrituras. Por que isso acontece? Porque não foram nutridas convicções no coração. Porque não tem convicções a respeito de Deus. Eu assisti um vídeo recentemente falando, o pastor falava a respeito da importância de você ensinar para uma criança que Deus criou. Deus criou. A gente não dá muito valor para aquela aulinha lá, e aulinha, quando eu falo no sentido, não é aulinha pequena e nem aulinha sem valor. Quando eu falo aulinha, que é o diminutivo daquilo que se faz para as crianças. Aquela aula simples, singela, que é feita com imagens, com poucas palavras, e o ensino todo é dado em 5, 10 minutos, porque a atenção das crianças é isso. Quando você dá uma aula ensinando para as crianças que no primeiro dia o Senhor fez, no segundo dia o Senhor fez, e em 6 dias o Senhor criou todas as coisas. Qual a importância disso? A importância é que isso cria convicções no coração. E são essas convicções que vão nos valer e vão valer aos nossos filhos quando os dias difíceis chegarem. O que nós estamos fazendo nessa manhã junto aqui com o Davi é criar convicções no coração. A convicção de que o único real tesouro que nós temos na vida é o Senhor. E é a Ele que nós devemos recorrer. E Ele deve ser a nossa esperança. O resto é tudo inquietação. Se você puder parar, pare. Se você puder se acalmar, se acalme. Se você puder parar de sofrer, pare. Em Deus. Porque Ele é a nossa esperança. Não é o fruto do seu trabalho que é a sua esperança. Não são os seus bens. Não são os seus relacionamentos. A sua esperança é o Senhor. Esta é a convicção. E não só essa, mas tantas outras convicções que precisam ser nutridas no nosso coração. A nossa maior preocupação não tem que ser o quanto eu vou ganhar ou o quanto eu vou viver, mas é como eu vou ganhar e como eu vou viver. É isso que Davi está nos mostrando com essa única frase. No meio da dor, eu tenho que me voltar para aquilo que o Senhor quer que eu seja. E a última, a quarta parte do texto é um texto de confissão. É um texto de arrependimento. Você observa aí do versículo 8 ao versículo 13, quando Davi entende que
A questão dele é o Senhor, é o que o Senhor quer para a vida dele, é como o Senhor quer que ele viva, são os caminhos que o Senhor traçou para a vida dele, o relacionamento dele com Deus, a quietude e a paz que ele precisa, é aquela paz que vem do Senhor. Então ele simplesmente se volta para o Senhor e fala assim: Senhor, então vamos lá, vamos colocar a agenda em dia. É isso que ele faz, a partir do versículo 8. E aí a partir do versículo 8 ele começa a demonstrar. Primeiro, ele faz um pedido sincero de perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa. O que Davi está mostrando para nós, em quarto lugar, é que o arrependimento é fundamental para manter o nosso coração quebrantado. Nosso coração ele endurece porque a gente para de reconhecer pecado e de pedir perdão a Deus. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, por que todo domingo a liturgia é a mesma? Todo domingo o senhor faz lá, tem uma leitura bíblica, tem 2 hinos, e daí tem oração de confissão de pecados. Eu nem entendo muito bem por que faz esse negócio de oração, a gente nem lembra dos pecados lá no domingo. Eu falei: olha, é verdade o que você está falando. Só que a função dessa liturgia é uma função didática. Para você lembrar que todos os dias você precisa começar o seu dia com a palavra de Deus. Para lembrar que todos os dias você precisa glorificar a Deus, louvando a Deus em tudo que você fizer. Para lembrar que todos os dias nós pecamos e precisamos pedir o perdão dos pecados. Para lembrar que todos os dias nós temos que meditar na palavra do Senhor e buscar princípios para a vida, senão a gente não consegue viver. E se existe uma coisa que nós cristãos negligenciamos, é o quebrantamento e o arrependimento diante de Deus. Porque nós pensamos, a gente faz uma matemática simples, é uma matemática burra. A gente faz a seguinte matemática: não, eu já fui lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Por que eu vou ficar pedindo perdão para o Senhor todo dia? Não, realmente, Deus objetivamente não precisa que você conte os seus pecados para Ele todos os dias, porque Ele realmente pagou objetivamente todos os nossos pecados, até os que eu ainda não cometi, foram pagos lá na cruz. Mas no que diz respeito ao seu coração, meu coração e a minha mente, essa cura é feita diariamente, quando a gente dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero aqui diante do Senhor reconhecer que eu errei, eu menti, eu roubei, eu traí, eu fofoquei, seja lá o que for. E eu quero que o Senhor me perdoe, preciso do perdão do Senhor. Eu sei que o teu filho já morreu por todos os meus pecados, mas eu preciso dizer para o Senhor o que eu fiz. Eu confio no seu amor e eu preciso do seu perdão. Eu sei que Deus já me perdoou, mas o Senhor quer que eu faça isso sempre, não porque Deus precisa de um relato diário do que eu faço, porque Ele sabe de todas as coisas, mas porque eu preciso disso. O que faz com que a gente se sinta sempre no nosso devido lugar, o que faz com que o meu coração esteja sempre amolecido, quebrantado, é a constante manifestação da graça de Deus em me fazer reconhecer os pecados e me fazer me arrepender dos pecados, em me fazer confessar os meus pecados diante de Deus. E é isso que Davi está fazendo aqui. Ele fala: Senhor, me perdoa porque eu pequei mesmo. Me perdoa porque as transgressões estão sempre diante de mim. Eu estou convicto de que eu sou um transgressor. É isso que Davi está dizendo. Então esse Davi pecador vem diante de Deus pedir perdão. Ele se cala diante dos homens para não pecar mais. O coração dele arde. Ele leva esse ardor diante de Deus. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele busca as convicções que ele precisa para a vida. E então um ciclo se completa, porque daí ele percebe que não resta outra coisa para ele na vida, senão diante de Deus reconhecer aquilo que ele é. Irmãos, nós precisávamos de fazer isso todos os dias. Precisamos, aliás, de fazer isso todos os dias. Se você lembrar, por exemplo, de Apocalipse capítulo 2, você vai lembrar da igreja de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso é elogiada pelo Senhor Jesus na carta que Jesus manda à igreja, porque é uma igreja que estava combatendo o bom combate, estava trabalhando, é uma igreja que lutava pela verdade. Só que sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja ela ficou tão dura no combate, que ela parou de desfrutar do perdão, da misericórdia do Senhor. E então o Senhor Jesus fala para essa: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí é interessante, você já viu um cristão recém-convertido?
cara recém-convertido, ele só fala de Jesus, ele pede perdão, dona Nancy, de manhã, de tarde e de noite. Pede perdão. Passa um carro correndo do lado dele, ele fica bravo. 1 minuto depois ele está, Senhor, me perdoa. Porque ele não quer perder a comunhão, ele não quer perder o amor de Deus. E ainda que ele saiba que ele não vai perder, mas ele quer demonstrar que ele não quer perder. Então ele reconhece os seus erros. Ele está desfrutando desse amor com Deus. É igual namorado. Já viu? Namorado, primeiras semanas de namoro. Camarada, ele muda o penteado de cabelo, muda a roupa, muda o jeito de comer, muda o jeito de falar, muda tudo, somente para traduzir em ações o quanto ele está apaixonado. Arrependimento e quebrantamento tem a ver com isso. Tem a ver com a gente estar constantemente preocupado, constantemente devoto a esse nosso relacionamento com Deus. E então Davi mostra isso, que o que de fato nós precisamos é isso. E é interessante que Davi descobriu isso no meio da dor. No meio da dor ele descobriu que ele precisava se arrepender. Ele precisava pedir perdão dos pecados. A solução não estava nos outros, mas a solução estava em Deus e no coração dele, que precisava se quebrantar diante do Senhor. O arrependimento, irmãos, é fundamental. Sabe o que acontece na vida quando a gente para de se arrepender? A gente se afasta de Deus. Quando a gente para de exercitar este sondar constante do Espírito na nossa mente para nos fazer perceber aonde nós estamos pecando, nós vamos sendo afastados de Deus. Nós vamos ficando frios e insensíveis. C.S. Lewis dizia o seguinte: Deus sussurra a nós por meio dos nossos prazeres. Ele fala por meio das nossas ou da nossa consciência, mas ele grita por meio da dor que ele nos oferece. As dores são como um megafone de Deus para nos despertar num mundo endurecido. Deus nos faz passar por dor para a gente acordar. É o que a gente faz também em casa, muito bem feito com os nossos filhos, quando a gente disciplina eles. Eles acordarem para a vida. E é a dor que faz isso. Então nós não podemos reclamar, ficar em silêncio, temos que fazer. Nós precisamos levar o nosso desalento diante de Deus. Levando o nosso desalento diante de Deus, Deus nos leva às convicções que nós precisamos nutrir. Nossa esperança precisa estar nele. E chega de inquietação com a vida. A gente quer muito mais do que a gente precisa. E a gente pensa que a gente merece muito mais do que a gente realmente merece. Quando a gente se volta para Deus, essas coisas ficam de lado. E a gente deve realmente, diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. E pedir orientação nessa oração de arrependimento. Ele não só pede perdão, pede que o Senhor traga alívio para o coração dele e peça que o Senhor o oriente, como ele faz inclusive no Salmo 139, e guia-me por um caminho eterno. E aqui, embora o final do texto é um final curioso, parece que é quase que uma despedida fúnebre. Ele diz: desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Essa expressão que foi traduzida por deixe de existir é a mesma expressão que nós encontramos no final do Salmo 23, curiosamente, que diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não está falando de morte, mas ele está falando de deixar esse mundo aqui e passar à presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, me dá um pouquinho de alívio até chegar aquele dia que eu vá à tua presença, onde eu vou habitar para sempre. É isso que nós podemos realmente pedir ao Senhor, que Ele nos perdoe os pecados e que Ele nos traga um pouquinho de alívio ao coração até aquele dia em que nós cheguemos à sua presença. Isso é a realidade e essa é a contação da história da nossa vida. Você tem dores hoje? Você está enfrentando dificuldades? Tem indignação no coração? Leve isso diante do Senhor. Nutra as convicções que realmente podem te ajudar. Nossa esperança tem que estar no Senhor. E exercite o arrependimento. Davi começou indignado porque tinha sido disciplinado. E no final ele termina humilhado, pedindo perdão ao Senhor. Porque até quando ele foi disciplinado, ele ainda ficou cometendo pecado. Cerrou os lábios até da verdade, que ele não poderia ter feito de forma alguma. Que Deus nos ajude. Ficar em silêncio na hora certa. Levar o nosso coração diante de Deus. Nutrir convicções. E nos arrepender dos nossos pecados sempre, na presença do Senhor.